Pode desligar isso aqui, se achar que deve desligar, pode. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a prece e continuar com o estudo. Eu vou ler aqui o item 1 do capítulo, nós estamos no capítulo 5, não é? Então vamos para o item 1 do capítulo 5. Deixa eu ver aqui. O item 1 do capítulo 5. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus. Bem-aventurados que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que chorais, porque rireis. Lucas. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Mestre Jesus, inspira-nos nesta noite de estudos. Altivo, irmão querido, ajuda-nos, inspira-nos, em nome de Jesus. Esteja conosco, com os guias da nossa casa de amor, com os nossos guias a nos ajudar. Em nome desses amigos queridos, em nome da direção espiritual do CEAP, em nome do amor, do nosso amor, minha querida esposa, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, as pessoas falam assim, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é um outro Evangelho? Não. Não, nós vimos no início, na introdução, que não. Aqui a gente tem as questões morais. Tratamos das questões morais que o Cristo nos trouxe. Então vamos iniciar com o capítulo 11. Olha, eu vou tomar um remedinho, são 7 horas, se eu não tomar agora, eu vou esquecer. Vocês me dão licença, eu já tinha esquecido. Tá? Vocês me dão licença. É bom com a água fluidificada, né? Que o remédio vai fazer uma... Era para eu fazer isso aqui antes de começar a aula. Eu botei no meu bolso para não esquecer. Mas esqueci. Vamos passar da hora. Uma bolinha só. Isso. Pronto. Vamos lá. Item 11, do capítulo 5. Nós lemos ali para a prece o número 1, número 2 e número 3. Vamos pular para o item 11, o número 11, que tem por título Esquecimento do Passado. Maiara, você lembra do teu passado? Um pouco. Quem você foi, Maiara? Você está repetindo isso porque eu digo toda hora que você não tem nada de santo, é isso? Por isso? Não é não? Então vamos lá. Inutilmente se faz objeção ao esquecimento do passado, como um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência
de existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Realmente, essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Ela poderia, em certos casos, humilhar muito, ou então estimular o nosso orgulho e, dessa forma, obstruir o nosso livre-arbítrio. De qualquer forma, causaria perturbações inevitáveis nas relações sociais. Muito bem, vamos comentar isso aqui um pouquinho. Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou falar alguma coisa sobre esse pedaço do livro? Não? Não? Está bem explicado? Acaba virando uma aula aqui. Mas vamos lá. A Dona Ivone fala, lá no Recordações da Mediunidade, que tem muita gente que lembra do passado, que não é tão incomum assim. E ela lembrava e muito bem. Ela passou um período muito difícil, um período de 2 meses, que todo mundo pensava que ela não ia voltar a viver. Ela entrou num sono profundo, uma espécie de coma, mas que era mediúnico. E ela diz assim, mas esse tipo de mediunidade, esse tipo de manifestação não tem nos livros. Eu mesmo não sei o que é, tem que se pesquisar. Não foi incorporação, por isso. Não foi sonambulismo, por isso. Não foi, foi colocando ali o que não era. E o que aconteceu com ela? Durante esses 2 meses, 3 meses, foram 2 ou 3 meses, ela só não desencarnou porque davam alimentação a ela por via venosa. Ela não comia, não bebia água, só ficava na cama. Então ela lembrou, ela vivenciou todo o passado dela naquele período ali. Principalmente a última existência. Quando ela narra a história, ela diz assim, eu sei, ela conta o suicídio dela como foi. Eu sei como foi, aonde foi, como foi, o que aconteceu, onde o corpo estava enterrado, em que cemitério. E ela diz assim, passado alguns anos, né? É um bom período. Ela diz assim, com certeza o cemitério lá em Portugal está diferente hoje. Mas eu sei onde estava a cova. Se eu for lá, e ela nunca foi a Portugal. Se eu for a Portugal, eu sei onde está o cemitério, em que lugar é a cova rasa que meu corpo foi sepultado. Apesar de toda a riqueza do seu pai, o pai dela era muito rico, o Charles, em memória de um suicida, tem outro nome, ele não conseguiu enterrá-la, fazer um funeral, porque era muito preconceito com quem se suicidava, não podia nem enterrar no cemitério. Ele ainda conseguiu no cemitério, mas lá no cantinho, numa cova rasa. Então ela viu quando ela se jogou na água, ela sentiu o afogamento, os peixes comendo a carne dela. O pai botou pessoas para procurá-la. Ela sentiu quando pegaram ela da água, os barqueiros com os ganchos. Ela sentiu o gancho entrar na perna dela. Ela gritava de dor. Você vê o espírito jungido ao corpo, né? Que já estava em estado de putrefação. E quando colocou o corpo em terra, seminua, ela teve vergonha. Ela ficou com vergonha. E ela viu o pai chorar muito. Minha filha, por que você fez isso? Eu que tanto te amei. Você amou a todo mundo, menos a mim.
Ela, meu pai, me leva para casa, eu estou aqui, eu não morri, eu estou vivo, me ajuda, me leva, não me deixa aqui. Meu pai não estava vendo. E depois ela foi levada por uma falange desses espíritos delinquentes. Olha o quanto ela sofreu. E por intercessão do seu pai, o de Guzman, que está ali, que é o espírito Charles, o seu pai, o doutor Bezerra, era amigo do pai dela, ela foi resgatada e ela reencarna, então, no ano de 1900. E ela se suicidou lá em Portugal, no final do século XIX. Eu não me lembro mais a data quando foi. Olha que lembrança macabra, não é? E ela já era reincidente no suicídio. E o choque foi tão grande que ela teve toda essa lembrança. É uma lembrança boa essa? Só coisa triste, suicídio, gancho entrando, podridão, vergonha, vendo o pai, foi levada por uma falange, sofreu tudo quanto é tipo de viciação, isso é coisa boa? Aqui na frente no Evangelho nós vamos ver que o que caracteriza os espíritos reencarnados aqui na Terra é a rebeldia. Ó, vídeo Leonel, que a gente acabou de estudar. O espírito rebelde. Nós somos rebeldes à lei de Deus. Era para a gente estar num mundo melhor. A nossa família espiritual foi embora. A gente está aqui. Quiçá, ainda somos os capelinos, que ainda estamos aqui. Ouvimos Moisés no deserto, ouvimos Jesus Cristo na Palestina, na velha Palestina, estamos ouvindo a doutrina espírita. Ó, quanto tempo. Quase não saímos do lugar, amassando barro. Vale a pena lembrar do passado? Falaram alguma coisa do meu passado, eu não lembrei. Me lembrei de alguns detalhes só. Eu sei que eu fui escravo. Que eu me vi, isso aí eu me vi uma vez como escravo. Era um negão grandão. Sempre fui grande. E falaram para mim, isso aí eu vi, foi muito rápido. Tem aqui, tudo bem? Pô, senta perto daquela moça lá, vê se gosta dela. Se você gostar dela, pode ficar com ela, aquela lá da ponta. Hoje aqui você pode ficar com ela. Aí mas o que revelaram tem muita coincidência, não tem como não ser, não tem, pelas tendências, pelas aptidões, por tudo que aconteceu. Mas é algo que alguém disse e eu não vi. Mas eu fui ver a história. E a história é inglória demais. É triste. Falei, putz, se fui eu fiz isso, se fui eu passei por isso, então não vale a pena relembrar. Mas essa lembrança, quando Dona Ivone está contando, ela diz que não é incomum. Não é tão incomum assim. Ela aí, a moça aí, que eu não vou falar o nome aqui, ela lembra de muita coisa. A rebelde aí, ela lembra. Não está aqui não, ela saiu. Ela lembra. Então vamos lá. Então não vale a pena a gente lembrar, porque machuca. Machuca a gente. Perturbação. O pouco que você sabe, que o Marquinhos sabe, que vocês sabem, não é chato? É ou não é? Pois é. Então, por isso a gente lembra, causa perturbação, como disse aqui. Então não vale a pena lembrar do passado. Até porque o nosso passado não é glorioso.
Se fosse, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Diz que em Júpiter, eu vi aqui duas passagens de Júpiter, dois espíritos diferentes, dois médios diferentes, em localidades diferentes. Está na Revista Espírita de 1858. Lá se vive de 300 a 500 anos do nosso tempo aqui. E todo mundo é feliz. Lá todo mundo é feliz. Não existe guerra, não existe inveja, não existe... Usa um corpo físico ainda, mas mais sutil, mais diáfano. Diz que os homens lá são maiores, são grandes, maiores. Fazer forcinha para ir para Júpiter, né? Peraí, qual o motivo? Olha, eu não sei te responder bem essa pergunta. Mas é o que eu tenho visto, por exemplo, a Dona Ivone, ela explica ali o porquê. Eu vou chegar perto do que ela fala. Eu vou chamar de choque anímico. Anímico é da alma, da própria alma. Ela se suicidou. Olha o que ela fez com ela mesma. A dor que ela provocou nela. Depois ela é reincidente. Olha o que ela fez com ela. E nas duas vidas que ela vinha se suicidar, ela não era uma pessoa vingativa. Vingativa. Ela não era um espírito bom. Então isso, da mesma forma, a mediunidade, você não desenvolve ela ao longo dos milênios, é ao longo dos milênios. E ela vinha fazendo aquilo e depois, no momento de revolta contra a lei de Deus, ela se suicidou. Então, aumenta muito a sua sensibilidade. Aqui, a mediunidade está erradicada no organismo, como diz Kardec, mas ela vem do perispírito. Era espírita, foi como Ivone. Ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1900. Isso aconteceu, ela tinha acho que 20 e poucos anos, ou 32 anos. 42 anos ela tinha. Volto a te dizer, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Pode ser isso também. O caso dela foi esse choque anímico. Mas tem gente que não é espírita e que lembra. Eu vi isso aí, esse caso lá na internet. Ó, ela está dizendo, o menino, ele lembrou que morreu. Você lembra ainda? Tá vendo? Ficava confusão. Tá vendo? Lembra? O menino da guerra é muito interessante, porque não tem como dizer que é daquilo a cabeça dele. Olha, ó, meu avião foi tal, meus amigos, os pilotos amigos eram fulano, eles ainda estão vivos, o meu avião tinha um número tal, foi abatido pelos japoneses, naufragou num dia tal. Estava tudo escrito. Dia, ele lembrava da matrícula do avião, do dia, como foi, quem estava com ele, a hora que foi. E lembrava dos amigos que faziam parte do esquadrão que ele voava. E os amigos estavam vivos. E ele foi lá. Esse aqui é o John Lowry. Lembra dos três patetas? John, Moe e Lowry. Né? Então ele foi lá e lembrou de tudo. Não tinha como. O pai não era aviador, não era daquela cidade, não era daquele lugar, não tinha nada a ver. Casos de reencarnação. Está lá, né? Está aqui alguém que era da igreja, que era pastor, que lembrava, isso causava uma tremenda confusão na cabeça dele.
Eu vi também esse caso, também li. Que bom que você voltou. Porque como a gente dá aula, a gente fala, eu não me lembro, quando alguém fala eu lembro, mas eu vejo, aí eu escuto para poder ter material, conteúdo na cabeça, né? É isso aí, é isso aí. Não existe, não tem como não acreditar. Eu acho também, e o psicólogo, tem muitos evangélicos psicólogos. E na faculdade eles aprendem a fazer regressão. E é um curso à parte, mas eles ouvem falar. Mas quando eles sabem que tem a regressão. O Freud, ele foi até a infância. Ele não passou por outra vida. Jung foi além. Jung, ou Jung, né? Jung. Ele foi além. Freud não. E tentou explicar todos os problemas através da libido. Você que é psicólogo. Eu não vi eu não posso falar de psicólogo aqui que está no ar. Então, ele foi um pouquinho além. Agora, como é que fica essa cabecinha que faz essa pesquisa e não aceita a reencarnação? Se ele sabe que se for um pouco, vai além. Há uma confusão. Ainda mais se ele tiver a religião, que a religião pesa muito. Ele é muito coercitivo. Aí. Muitos evangélicos não querem trabalhar por causa da religião. No fundo sabe, porque não quer saber. Porque acha que aquilo é do demônio. Aí tem um preconceito. A menina que vem aqui, a Raquel Seu Newton, eu mandei muita gente para psiquiatria. muita. E hoje eu vejo que era mediunidade. Do inconsciente. Na reencarnação no espírito. Então, repete aí, é TTC, TCC. Terapia cognitivo-comportamental. Então, quem está nos ouvindo, não me chamar de ignorante, né? Eu vou até um pedaço mesmo, mas tem gente aqui que me ajuda, que sabe. Aí eu vou espirrar de novo. Por isso que eu tomei o remédio. Vocês me desculpem e me dêem licença. Alérgico. Sempre nesse período começo com alergia. O espírito me ajudou, não espirrei. Então, lembrar do passado. Eu tenho visto também, tem uma moça lá, fala o nome Nokonokomo, um negócio diferente. E eu tive curiosidade só de ouvir um pedacinho. Ele explica tudo, é uma teoria. É que o que você tem de comportamento é explicado pelo seu pai, pelo seu avô, pela sua avó. Você tem esse problema porque o teu avô... Eu não me aprofundei, porque eu logo desliguei o negócio, que eu vi que no caminho é esse. Eu não tenho nada com isso com meu avô. Eu sou um espírito imortal. Eu sou uma individualidade. Eu posso trazer a genética do meu avô, tudo bem. Isso é físico, não moral. Então, ela estava querendo explicar as questões morais, como está no Evangelho, que estava lá. Teu avó, teu pai comeu uvas azedas, você vai nascer com o dente trincado, não tem? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, quando era novo, era católico, e eu fazia minhas bobagens, eu falei assim, o dia que eu tiver meu filho vai sofrer porque eu fiz isso. Olha só, eu não posso fazer isso. Um filho que eu nem sonhava em ter, mas que eu podia ter, e que ia sofrer por uma bobagem que eu estou fazendo hoje.
destituída de um raciocínio lógico. É muito mais fácil você entender a reencarnação. Quando vem a reencarnação, dá um alívio. Caraca, tudo daqui, está tudo aqui. Por isso que a doutrina espírita é encantadora, é estimulante, é vibrante. Estava dizendo para eles aqui, eu já sei essa história todinha que está aqui, de trás para frente e de frente para trás. Mas eu lendo aqui hoje, cada dia que eu leio, parece que é a primeira vez que eu estou lendo, e tanto que eu acho bonito, que eu gosto, que eu vibro. Quando você desperta, não tem como você não amar a doutrina espírita, não amar o livro dos espíritos. Que avanço para a humanidade. Por enquanto, por enquanto, a grande maioria não quer saber disso. Mas chegará um dia que a humanidade dará a devida importância para as ideias espíritas. Vai chegar. Ele continua aqui. Para nos melhorarmos, Deus nos deu exatamente o que necessitamos e o que nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, tirando-nos o que poderia nos prejudicar. Isso é que basta. Então, quando me revelaram lá, e não foi uma pessoa só, pessoas diferentes, médios diferentes, eu vi, ouvindo a minha consciência e as minhas tendências instintivas, tem muito a ver, é muito lógico, mas ainda bem que eu não me lembro, Alguma coisa mais? Alguma colocação? Ao nascer, o homem traz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se é punido, é porque praticou mal. Suas más tendências atuais são indício do que falta corrigir em si mesmo. E é sobre esse ponto, que ele deve concentrar toda a sua atenção, porquanto do que foi completamente corrigido, não resta nenhum vestígio. As boas resoluções que tomou representam a voz da consciência que o adverte sobre o que é bem ou mal e lhe dá forças para resistir às más tentações. Agora, para isso, é simples, parece não, é fácil e é simples. Mas para você aplicar isso aqui na sua vida, você tem que se conhecer. Você tem que olhar para dentro de você. É pouco recomendado e pouco falado, não é a meditação entre nós espíritas. Então a gente precisa aprender a meditar para se conhecer um pouco mais. Tanto que Santo Agostinho, ele dá lá uma receita de bolo. Na questão 900, não sei se é 911. Faz o que eu fazia. Todas as noites, antes de me deitar, eu passava em revista todo o meu dia e analisava o que eu tinha feito de bom e o que eu tinha feito de mal. No dia seguinte, eu ia corrigir as minhas más tendências. O que fez de bom, como ele colocou aqui, o que está bom não precisa consertar, está bom. Agora, a gente escuta isso há quanto tempo? E a gente faz toda noite isso? Poxa, aquela mensagem que foi dada aqui, que eu botei no grupo para a gente refletir, o Espírito falou uma coisa interessante. Toda é mensagem interessante. Mas ele disse assim, algo, que são várias ideias que estão ali naquela mensagem. Uma delas, poucos são aqueles que ao despertar pela manhã, vê a beleza da vida. Que se reporta a Deus a graça de viver. E realmente,
E realmente nem todo mundo faz isso. Ao acordar, agradecer pela vida, ver a beleza do dia, se está chovendo, que dia chuvoso, bonito. Não tem coisa mais bonita do que a chuva. Eu acho a chuva a coisa mais bonita que tem. E às vezes quando é muito forte, traz problemas. Mas se você vê a chuva forte aqui, a água escorrendo dessa montanha, se Leon Denis estivesse olhando aqui com um lápis na mão, meu Deus do céu, ele ia escrever a coisa mais maravilhosa desse mundo. A gente que é tão tosco, a gente vê a beleza. Você olha para essa montanha agora, choveu, tá cheio de aquelas bromélias ali, tudo verde, não tem flor. Vai florir tudo fica branquinho de flor. Mas quantos que moram por aqui não olham nem aquilo, tem um morro ali atrás, não sabe nem que tem flor. Quanto muitos você fala, tem um céu. Você já parou para olhar o céu um pouco? Ver a beleza das estrelas? Isso vai dulcificando a sua alma. Isso vai tratando a sua alma. Ser ignorante, ser o machão, como diz, agora as mulheres estão iguais aos homens, né? Dá até medo. É melhor às vezes, nunca é melhor discutir, mas às vezes é melhor discutir com homem do que com mulher, né? Que vai perder, pô. Então, você... isso tudo é fácil. Você ser agredido e você revidar, a gente faz isso desde que a gente é gente. Agora você ser agredido e você ficar calado, olha, quando isso acontecer com a gente, você, putz, fulana falou, fulano, eu fiquei quieto. Porque eu tinha razão, não adiantava nem discutir. E se outro disser que vai te bater, fica quieto, que você pode apanhar mesmo. Você pode apanhar. Mas se você bater, o conhecimento que você tem agora, você vai se sentir pior do que se você apanhasse. Fica quieto, sai de perto, vai embora, deixa pra lá. Mas você precisa se conhecer. Se você não se conhecer, você não vai modificar. Você vai fazer a mesma coisa, vai no automático. Certo? Para ele, fulano não presta. Aí você acorda de manhã, já acorda atrasado, já vai tomando banho, escovando o dente ao mesmo tempo, vai lá botar roupa, bababá. Aí sai, toma um café correndo, vai para o trabalho. Chega de noite em casa, cansado, vai ligar a televisão, não faz cada um, vai dar o sono, vai dormir, vai levantar. Aí quando você vê, passou um ano, 10 anos se passaram, 20, você está velho e está a mesma coisa, a mesma mania. E muitos até dizem para você está a mesma cara, não mudou quase nada, né? Mas se olhar por dentro, também não mudou nada por dentro. Então, por quê? Porque não para refletir, não para se analisar. As marcas do passado estão aqui em nós. Suas más tendências atuais são um indício do que falta corrigir. A gente leu isso aqui, né? Dá forças. O esquecimento do passado, aliás, só se faz presente durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Trata-se, portanto, de uma interrupção momentânea, como a que acontece na vida terrestre, durante o sono, a qual não nos impede de lembrar ao acordarmos no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias anteriores. Quando a gente morrer, isso vai vir naturalmente, a lembrança das outras vidas. Assim como quando a gente dorme, acordou, a gente lembra do ontem, do anteontem. É o que vai acontecer conosco. O espírito não readquire a lembrança do seu passado somente após a morte. Pode-se dizer que ele não a perde jamais, pois a experiência prova que mesmo encarnado durante o sono do corpo, o espírito desfruta de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente.
A lembrança só se desfaz durante a vida exterior de relação. Mas na falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele adquire novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Então todo dia também a gente lembra, quando a gente sai do corpo a gente dá uma lembradinha do passado. Agora, tem gente que é tão ligada à matéria, está tão materializado, depois morre e continua vivendo como nem tivesse morrido. Muitos também acontece isso, bem materializados. E quem retratou isso muito bem, veio tudinho, cabo ele botou aí, foi o André Luiz na aula passada, no livro Obreiros da Vida Eterna. Aí tem um capítulo do Gotuso, nós estamos estudando aqui na segunda-feira. Aí quem é o Gotuso? É apresentado o André Luiz toma logo de simpatia pelo Gotuso. Porque o do Gotuso era bem humano, bem um homem. Pouco tempo que ele tinha morrido, 10 anos mais ou menos, pouco tempo. E ele ficou perambulando em região umbralina, confuso. Ele era médico. Mas ele queria encontrar o céu que o padre falou para ele. E ele foi cobrar do padre, pô, eu paguei, cadê a missa? Eu falei, cadê o céu? Ele foi cobrar. E isso deixou ele perturbado, porque ele morreu e não encontrou o céu. Mas era um homem que estudou, né? Depois, quando ele tomou consciência, depois de alguns anos perambulando, ele vai contando a vida dele. Então ele fala ali, pô, é um parágrafo pequeno, que segunda-feira eu vou reler aquele parágrafo ali, eu até falei aqui na aula de segunda. Ele retrata de maneira tão clara a vida espiritual, umas 10 linhas, ele retrata certinho o que acontece. Eles são pessoas que morreram, mas têm quase que o corpo de carne, continua com a mesma vida. E o que é mais triste é a maioria. Isso é para a maioria. A gente já está despertando para tudo isso, né? Despertando. Morreu? Vem para casa espírita, corre para cá, mas não dá trabalho por aí. Altivo? Acho que eu morri, hein? É, você morreu mesmo, vem para cá. Corre para cá. Senão, vai bater cabeça por aí. Eu perguntei para a Adilane, a gente acabou aqui, semana que vem a gente continua no número... A gente acabou o 12, né? Semana que vem. Motivo de resignação. Eu falei, e a sua vozinha lá, a avó lá, a parente que foi a avó do seu filho, que era irmã do marido, do ex-marido, enfim. Ela ficou viúva. Ela está na igreja, eu já vi, ela está lá na igreja. Eu fui uma vez lá visitar essa senhora. Eu dei o passe nela, ela estava malzinha, receitou o passe. Mas falando em Santo Antônio o tempo todo, estava lá com a bibliazinha dela, igual a minha mãe era. Ligada à igreja. Ela era católica, ela falou assim, eu sou católica. Eu até acredito, mas eu sou católica. Desencarnou, foi para a igreja. Está na igreja, já está por lá. Como era uma alma boa, né? Aparentemente, eu não sei da vida dela, mas foi que me passou. Daqui a pouco ela é resgatada. A minha mãe tinha um medo terrível de morrer. Medo terrível, ela estava de olheira, que ela tinha medo de dormir e morrer dormindo. Ela já sabia que estava perto. Ela está vendo todo mundo. Estava vendo a mãe dela, estava vendo os irmãos. 11 irmãos, tudo morto. Ela via os irmãos, ela via meu pai. Eu disse, mãe, vai logo para lá, mãe. Vai logo. Ela ficava me olhando. Assim, para o céu você não vai. Se não está ninguém no céu, eles vieram te buscar. Para o inferno também não vai, que eles estão aqui. Você está vendo, fulano não está vendo meu pai lá. E aquela orelha funda.
Ela dormia, ficava com a televisão ligada na sala até tarde, dormia ali. Acordava, levava um susto, opa, não morri não, continuava, né? Daqui a pouco ela ia dormir. Aí ela foi ficando cansada, né? Pesada, aí já começou a não poder mais andar, a perna inchou, tinha problema de tudo que você imaginar. Agora pensa numa pessoa feliz. Ela queria comer queijo. Tinha um remédio que não podia comer gordura, ela comia o queijo e tomava o remédio. Não podia comer doce, ela fazia era doce. Comia o doce, ela tomava o remédio lá da diabetes. Não, e tinha problema de tudo que você imaginar. Teve trombose, operou isso, operou aquilo, tinha... Aí, morreu com 82 anos. Morreu quando não podia mais andar, não parava. E ela em casa, ela estava varrendo a casa, estava fazendo comida, estava fazendo doce, fazendo café. Eu ia lá, não, vai tomar café, Niltinho, toma café, bota aqui. E do jeito que ela gostava, a mesa lá. Quando ela parou de andar por causa da perna, aí a coisa caiu, né? Ela ficou assim mais ou menos um mês. Mais um mês. Aí foi para o hospital, já contei para vocês, né? Estava na irradiação aqui. Aí eu falei assim, minha mãe não está bem não, ela foi para o hospital. Ela está na... Minha irmã teve que levar ela para o hospital. Eu falei para não levar. Ela tinha que morrer em casa, ela está perto de morrer, vai morrer no hospital. Ela estava na irradiação, nesse trabalho nosso aqui. Aí tocou o telefone. Aí era minha irmã, Niltinho, vem aqui correndo, minha mãe morreu. Eu vou lá correndo, já morreu, o que eu vou fazer? Acabar o trabalho aqui. Eu sou lógico nas coisas. Falei, como é que foi? Ele não chegou nem a internar. Entrou com ela no hospital, botou ela sentada na cama. Aí, você quer rezar o Pai Nosso? Mas reza o Pai Nosso para mim. Ela começou a rezar com a minha irmã. Pai Nosso está no céu, ela botou a cabeça do lado e morreu. Aí eu tô ligado no trabalho, eu tô ligado nela. Já tinha pedido na irradiação. Aí a médium viu o altivo trazendo ela para cá. E ele contou como é que ela veio. Ele contou ali mesmo, mas disse, olha, é melhor você sair do corpo. Se você ficar aí, você vai ficar internada sofrendo. Mas ela falou, se eu sair do corpo, eu vou andar, anda. Pode vir que você vai andando. Ela veio andando. Chegou aqui andando. Tá aí. Toda serelepe trabalhando, estudando. Então teve a ligação. A outra senhorinha foi lá para a igreja. Será que ela vai lembrar do passado? Aí entra o bloqueio, por causa de religião. Não, eu não tive o passado. Eu quero ir para o céu. É o bloqueio do evangélico que lembrou do passado, ou o psicólogo. Aí entra o bloqueio. Você que não quer lembrar, mas depois que você relaxar, que está na mente. Minha mãe está aí, graças a Deus está bem. Vamos rezar? É bonita a doutrina espírita, não é? Vamos fazer a prece? Ia pedir alguém para fazer a prece. Amado Jesus, muito obrigado pela noite de estudos, pelo teu evangelho, pela explicação que o nosso Kardec nos dá a respeito da vida, do esquecimento do passado, a necessidade de esquecermos o passado para ter uma vida o mais feliz possível, o mais proveitosa possível, visando sempre o nosso aperfeiçoamento. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado aos guias amorosos da nossa casa. Em nome do nosso irmão altivo, das irmãs queridas, da Dona Ivone, dos espíritos guias aqui presentes, em nome da coluna de espírito que sustenta o nosso SEAP, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos em torno do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja.